Olá, galerinha do Pinceladas do Saber. Estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas, né? E nós gostaríamos de, antes de mais nada, pedir um favor para vocês. Gente, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal, é um pedido que a gente faz para vocês. Por favor, que vocês possam divulgar, possam compartilhar, possam falar com um amigo de vocês sobre o Pinceladas do Saber, com pessoas que gostem desses temas das ciências sociais, ciências humanas em geral, ok? Então, hoje nós continuaremos aquela palestra ou os escritos, um dos escritos de Michel Foucault, que tem o título como Heterotopia ou Outros Espaços, que é uma aula que ele deu em 1984. Então é importante esse texto, eu falei que esse texto é um texto bem legal e que vale a pena a gente dar uma olhada nele. Então ele continua dizendo, na última aula eu estava dizendo para vocês que existem então posicionamentos que ainda não foram desacralizados na Idade Moderna, porque apesar da gente ter mudado do espaço, da localização para a extensão do espaço, a noção de extensão do espaço na Idade Moderna, posteriormente nós mudaremos para o posicionamento. Mais ainda na Idade Moderna, a noção de extensão, ela ainda sacraliza alguns espaços que é tidos como naturais, como espaço privado e público, família e sociedade, lazer e trabalho, entre outros espaços. E aí nós estamos aqui agora comentando com vocês sobre a noção de posicionamento. E ele está dizendo para a gente que existem posicionamentos de passagens. E ele está buscando esses outros espaços, não os espaços sacralizados. Ele está buscando os outros espaços, ele está buscando olhar por uma visão diferente. Ele está buscando uma heterotopia. É por isso que ele está olhando para a gente e está dizendo, eu quero olhar os espaços que nós somos atraídos para fora de nós mesmos, onde nós saímos do nosso espaço de conforto e de naturalidade, para tentar nos enxergar de uma maneira diferente. É isso que ele está dizendo para a gente. Então ele está olhando e está dizendo, existem posicionamentos que não são posicionamentos fixos, imóveis, imutáveis, enrijecidos, engessados. Existem posicionamentos de passagens, lugares fluidos, lugares de movimento, lugares onde as coisas elas simplesmente vai, vêm e vão. Né? Então ele está dizendo para a gente que lugares são esses? São lugares como as ruas, são lugares como os trens, são os lugares como os ônibus, né? São posicionamentos de paradas provisórias, como cafés, como cinemas, como as praias, são provisórios. As pessoas vão, mas as pessoas vão embora também. As pessoas chegam, mas as pessoas vão embora. Né? Posicionamentos de repouso. Olha só, existem posicionamentos de passagens, como as ruas e os trens. Existem posicionamentos de paradas provisórias, como café, cinema, praia. Existem posicionamentos de repouso, que é como a nossa casa, que é como o nosso quarto, que é como o leito de um hospital. Mas o autor quer falar sobre os espaços que têm relações com todos os outros espaços. Não são espaços sacralizados. Ele quer falar sobre os espaços que subvertem as sacralizações, que são espaços que transgridem esses pontos, que transgridem esses lugares sagrados, né? Então ele vai dizer, existe um espaço que transgride esse lugar sagrado e é um espaço que dialoga com todos os outros espaços, que rompe com esses espaços sagrados. Ele falou, primeiramente, o espaço das utopias, ou seja, os não lugares. Existem os não lugares. Os não lugares é um lugar sem o real, né? É um não lugar, né? A utopia é um não lugar. É um lugar sem o real. Ele diz, mas há o lugar da utopia, há o espaço da utopia, mas há também um segundo momento. Existe o espaço da heterotopia.
utopia. Agora, o que são as heterotopias? O que são os outros espaços? Os outros espaços são os espaços de resistência, são os espaços de rebeldia, são os espaços de subversão, são os espaços da contradição, do contraditório, daquilo que os espaços sacralizados têm sido e emitido. Entre utopias e as heterotopias existe uma experiência mista, existe uma experiência estranha, existe uma experiência, talvez, para usar o Sartre, viscosa, existe uma experiência híbrida, existe um limiar em toda essa história. E ele vai dizer, o espelho. O espelho é um exemplo dessa experiência mista entre utopia e heterotopia, entre os não lugares e a transgressão dos lugares sacralizados. Ele vai dizer, eu cito na íntegra, porque é uma das passagens e um dos textos mais belos e mais reflexivos que eu já li em toda a minha vida, e eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou ler, porque quando a gente lê alguma coisa, a tendência é que o outro não consiga perceber, né, a riqueza desse texto. Mas eu quero que vocês, nesse momento, possam prestar muita atenção, que vocês possam simplesmente parar e observar o que eu vou dizer para vocês. Nesse exato momento, pare, preste muita atenção no que eu vou ler, porque é um texto riquíssimo. Eu vou ler e depois vou ler com pausa para tentar interpretar. O espelho, afinal, é uma utopia, pois é um lugar sem lugar. No espelho eu me vejo lá onde não estou, em um espaço irreal que se abre virtualmente atrás da superfície. Eu estou lá longe. Lá onde não estou, uma espécie de sombra que me dá a mim, mesmo minha própria visibilidade, que me permite me olhar lá onde estou ausente. Utopia do espelho. Mas é igualmente uma heterotopia na medida em que o espelho existe realmente e que tem, no lugar que ocupa, uma espécie de efeito retroativo. É a partir do espelho que me descubro, ausente no lugar em que estou, porque eu me vejo lá longe. A partir desse lugar que qualquer forma se dirige a mim. Do fundo, esse espaço virtual que está do outro lado do espelho. Eu me retorno a mim mesmo e começo a dirigir meus olhos para mim mesmo, a me constituir ali onde estou. O espelho funciona como uma heterotopia, no sentido em que ele torna esse lugar que ocupo, no momento em que me olho no espelho, ao mesmo tempo absolutamente real, em relação com todo o espaço que o envolve, e absolutamente real, já que ela é obrigada, para ser percebida, a passar por aquele ponto virtual que está lá longe. Michel Foucault, Outros Espaços, 1984. Vamos ler com mais calma esse texto. O espelho, afinal, é uma utopia. Ele é um não lugar. Por que ele é um não lugar? Pois é um lugar sem lugar. Como assim? No espelho, eu me vejo. Eu me vejo onde? Lá no espelho, onde eu não estou. Com licença um minutinho, gente. Deixa eu só abrir a janela um pouco. Então eu me vejo no espelho. Se olhe no espelho. Lá onde você está se vendo é um não lugar, porque você não está lá no espelho. Em um espaço irreal. O espelho é irreal. Aquela imagem não é a realidade. Porque aquela imagem se abre virtualmente atrás da superfície. Atrás da superfície. Eu estou lá longe. Lá onde não estou.
uma espécie de sombra que me dá a mim mesmo minha própria visibilidade. Uma sombra que dá a mim mesmo a minha própria visibilidade. Que me permite me olhar lá onde estou ausente. Ela, o espelho, me permite me olhar lá onde estou ausente. O que é isso? É a utopia do espelho, o não lugar. Mas o espelho, ele é igualmente uma heterotopia. Por que ele é uma heterotopia? Na medida em que o espelho, não a imagem, o espelho, ele existe realmente. E que tem no lugar que ocupo aqui, ó, lá a minha imagem não existe, é um não lugar. Mas o espelho, ele existe. Ele é um lugar realmente. E ele tem uma função. Onde? Aqui, onde eu existo realmente. Ele tem uma função. Qual é a função no lugar em que eu ocupo? Uma espécie de efeito retroativo. Por quê? É a partir do espelho que me descubro. Eu me descubro ausente. Eu me descubro ausente aqui, no lugar onde sou real. Porque eu me vejo lá longe. Cara, se descobrir ausente no lugar onde você ocupa. Se descobrir ausente no lugar onde você é real. Quantas vezes, e aqui eu abro um parênteses, quantas vezes eu e você nos descobrimos ausentes em nossas realidades? Quantas vezes nós nos descobrimos ausentes? No nosso serviço, na nossa família, nos lugares tidos como sacralizados, em nossas comunidades, em nossas instituições, em nossos países, em nossos, talvez, acordos, contratos. O espelho, ele é uma heterotopia porque ele é rebelde com a sacralização da nossa realidade. Porque ele aponta para nós que nós estamos ausentes onde nós somos reais, nos lugares onde nós ocupamos. Uma espécie de efeito retroativo. É a partir do espelho que me descubro ausente no lugar em que estou. Porque eu me vejo lá longe, eu não me vejo aqui. Eu me vejo lá longe, eu me vejo fora daqui. Eu me vejo na rebeldia, eu me vejo na transgressão, eu me vejo no contraditório, eu me vejo na contradição, eu me vejo na outra mão, eu me vejo fora de onde eu ocupo, eu me vejo fora do lugar sagrado onde eu estou ocupando, no meu status social, eu me vejo fora da minha realidade. O espelho, ele tem um efeito retroativo, ele é uma heterotopia. A partir desse olhar que qualquer forma dirige para mim, do fundo desse espaço virtual que está do outro lado do espelho, eu retorno a mim mesmo e começo a dirigir meus olhos para mim mesmo e me constituir ali onde estou. Começo a me constituir ali onde estou. É quando você se olha no espelho que você começa a ver
e a se constituir, porque você começa a estourar as suas espinhas, tirar os seus cravos, passar o seu creme, começa a apreciar a sua musculatura, começa a dar aquele retoque no cabelo bagunçado, sem gel, você começa a ajeitar o seu óculos. Você começa, porque é quando você se olha no espelho, no contraditório, na rebeldia, é quando você se olha nesses lugares onde você se encontra ausente do lugar onde você ocupa, você começa a se constituir, começa a voltar os seus olhos para você mesmo, ali onde você está, a me constituir onde eu estou. O espelho funciona como uma heterotopia, no sentido é que ele torna esse lugar que ocupo, no momento em que me olho no espelho, ao mesmo tempo esse lugar e o espelho se tornam absolutamente reais em relação com todo o espaço que o envolve e ao mesmo tempo absolutamente irreal, já que ela é obrigada para ser percebida a passar por aquele ponto virtual em que está lá longe. Essa pérola eu queria deixar para o final, para o segundo vídeo, porque muita gente assiste só o primeiro vídeo. E eu poderia comentar essa pérola no primeiro minuto do vídeo e depois começar a destrinchar o texto. Mas eu preferi fazer esse comentário desse breve texto no final, apenas no final, para que as pessoas que realmente se esforçaram possam ter ganhado algo a mais do que aquelas que ficaram no primeiro vídeo. Ok? Se você chegou até aqui, parabéns. Não deixe de comentar aqui embaixo. Não deixe de falar pra gente o que você achou ou o que essa reflexão do espelho causou em você. Porque é muito importante nós dialogarmos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam divulgar o nosso canal, se inscrever, clicar nesse sininho aí abaixo para continuar recebendo as nossas atualizações e acompanhar o nosso canal. É muito importante você aqui. Você é muito importante. A sua visualização me dá ânimo para continuar fazendo vídeos como esse, separando tempo para escrever textos, elaborar um roteirinho para que as coisas fiquem um pouco menos piores. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pinceladas do Saber. E eu gostaria de fazer apenas um último comentário do texto, né? E absolutamente real, já que ela é obrigada. Ela é obrigada. Para você se perceber, o contraditório é obrigado. É um dos princípios da antropologia, o princípio da identidade e da alteridade. Você precisa de se ver no contraditório, no lugar de rebeldia, nos outros espaços, para que você possa se constituir. Ok? Até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau!